Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos pré-textuais. Então, na perspectiva de abordar um pouco a estrutura do trabalho científico, quais são os elementos que compõem um trabalho científico, nós vamos dividir as nossas videoaulas em elementos pré-textuais, elementos textuais e aí nesse espaço em elementos textuais, a gente vai trabalhar com introdução, com desenvolvimento, com conclusão. Então, provavelmente vai ser uma série de vídeos, relacionados aos elementos textuais. E aí, por fim, os elementos pós-textuais. Então, hoje nós iniciaremos com os elementos pré-textuais, que são os elementos que compõem o início de um trabalho científico. Toda a nossa videoaula ela vai ser baseada nas normas da ABNT vigentes na data de hoje. Então, tudo que eu falar aqui é relacionado às normas da ABNT, que estão vigentes. Então, vamos dar início. Os nossos elementos pré-textuais, eu trouxe aqui essa apresentação, essa figura, para demonstrar para vocês como que é composto um trabalho acadêmico. Então, tem os elementos pré-textuais, tem os elementos textuais e tem os elementos pós-textuais. Então, os elementos pré-textuais, nós vamos trabalhar capa, folha de rosto, errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo, abstract, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, sumário e fechamos aqui. Então, nós vamos trabalhar esses aspectos, quais são as normas, o que cada um dessas páginas aqui do trabalho precisa ter, quais são os elementos que compõem esses elementos pré-textuais. Okay? Depois, na outra aula, a gente vai trabalhar elementos textuais e depois elementos pós-textuais. Então, o foco da nossa videoaula são esses aspectos iniciais. Tá? Lembrando que alguns são condicionados à necessidade, outros são opcionais. A gente vai trabalhar isso um a um, tá? Inicialmente, a capa. A capa não é assim, eu quero fazer a minha capa colorida, eu quero fazer a minha capa com uma letra diferente, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Não. A capa, ela tem um padrão, ela tem uma norma, que é a NBR 14724, de 2011, que traz as principais informações e formatação da capa. Então, na capa, como que deve ser a capa de um trabalho? Primeiro, tem que ter em cima, opcionalmente, você pode colocar o nome da sua instituição, depois vem o nome do autor. Então, quem é o dono daquele trabalho? Quem é o aluno que está escrevendo aquele trabalho? Então, o nome completo do autor. Depois vem o título, que deve ser claro e preciso. Eu quero escrever um título de 3 linhas. Vai com calma. O título ele tem que ser claro, preciso e tem que ser curto, não pode ser muito longo, identificando o conteúdo e também possibilitando a indexação e recuperação da informação. O que isso significa? O título é a sua chave de entrada no trabalho. Então, como que você vai fazer com que alguém tenha interesse em ler o seu trabalho? Você vai ler pelo título. E quando esse trabalho for indexado numa biblioteca ou numa base de dados, é pelo título. Então, é importante que o título seja claro, preciso e que identifique o conteúdo que você está abordando no seu trabalho. Um subtítulo, se houver. O subtítulo ele deve ser precedido de 2 pontos. Então, você vai escrever alguma coisa, por exemplo, análise de custos análise de custos. Aí, esse é o seu título. Aí depois você coloca 2 pontos, uma análise em tal coisa. Esse é o seu subtítulo. Então, o seu subtítulo, se tiver, ele deve ser precedido de 2 pontos, evidenciando a sua subordinação ao título, ok? Aí depois, se você for fazer se você tiver um trabalho que tenha mais de um volume, é necessário especificar na capa o número do volume. Se é volume 1, se é volume 2, se é volume 3.
Como, em geral, os trabalhos acadêmicos são um volume, então não precisa colocar o número do volume, é só se tiver mais de um volume, ok? Aí o local, vocês vão colocar a cidade da instituição onde deve ser apresentado. Eu moro em Dourados, mas eu estudo em Carapó. Qual cidade que eu coloco? Eu coloco a minha cidade ou a cidade da faculdade? É a cidade da faculdade, tá? E quando tiver casos de cidades homônimas, ou seja, com o mesmo nome, recomenda-se o acréscimo da sigla do estado. Então, Dourados, -MS, tá? E aí o ano de depósito, que é o ano da entrega do trabalho. Aqui tem um modelinho, ó, aqui é o modelinho da capa. Nome da instituição, o nome do autor, o título do trabalho, o subtítulo, a cidade e o ano. Essa é a capa. Mas eu quero usar uma letra diferente. Não pode. Como eu já falei para vocês nas aulas passadas, nas videoaulas passadas, eu falei para vocês sobre as regras de formatação dos trabalhos e o tamanho das letras. Então, na capa, nos elementos pré-textuais também devem ser seguidas aquelas regras de formatação de tamanho de letra, ok? Agora, a folha de rosto. A folha de rosto é uma folha que vem depois, que ela tem quase as mesmas coisas. Só a diferença é o seguinte, você vai colocar em cima o nome do autor, o título principal do trabalho e o subtítulo no meio. Número de volume, se houver, mais uma vez, e aí você vai colocar vou voltar aqui. Você vai escrever a natureza do seu trabalho. Se é uma tese, se é uma dissertação, se é um trabalho de conclusão de curso, o que é e qual que é o seu objetivo. E o nome da instituição que é submetida é a área de concentração. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo. Você vai colocar o nome do orientador e se houver co-orientador, então se tiver dois orientadores, um orientador e um co-orientador, tem que colocar o nome dos dois. O local, a cidade da instituição onde deve ser apresentado e o ano do depósito, assim como a capa. Aqui tem um modelinho dessa natureza. Então você vai colocar o nome do autor em cima, o título do trabalho e o subtítulo. Aí você vai escrever tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, tal, entregue com o objetivo de aprovação parcial em disciplina tal, ou como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel em administração na faculdade de... aí você vai colocar o nome da sua instituição, faculdade de... depende do nome da sua instituição, você vai colocar aqui é submetido, área de concentração se tiver. Geralmente, graduação não tem área de concentração, é sempre mestrado, doutorado, tá? E aí, ele é justificado a partir do meio da página no tamanho 14, tá? Esse é aquelas informações da natureza. Aí o nome do orientador e co-orientador se tiver, cidade e ano, ok? Tá. Isso é a frente da folha de rosto, é o inverso da folha de rosto. No verso da folha de rosto, em geral, vence, geralmente as pessoas colocam a ficha catalográfica. O que é isso? É uma ficha que contém os dados da catalogação da publicação. E aí segue o código de catalogação anglo-americano vigente. Então aqui tem um modelinho de uma ficha catalográfica, geralmente elaborada pelos autores por meio de um sistema de geração automática das bibliotecas. Isso aqui tem em algumas instituições que tem sistema de geração de ficha, outras não tem. Então, aí você vai fazer a ficha catalográfica dessa forma. Vocês já devem ter visto muito isso em livros, tá? É da mesma forma. Isso aqui vem no verso da folha de rosto, ok? Aí depois a gente tem o item errata. O que é a errata? A errata é um item opcional, tá? Que aí você escreveu lá seu trabalho, você concluiu o seu trabalho, tudo feito e tal. E aí você encontrou, já está concluído, você encontrou um erro. Você vai incluir essa folha após a folha de rosto
constituído pela referência do trabalho e pelo texto da errata. Então, você vai colocar o seguinte: depois que você já imprimiu o seu trabalho, você descobriu lá que tem um erro, aí você vai fazer uma folha escrito errata. Ela é acrescentada em papel avulso ou encartado. Depois que já está impresso, o seu trabalho você pode fazer um papel avulso e incluir. E aí você vai colocar a referência do trabalho, por exemplo, o lugar onde está o erro, e aí aqui ele marca folhas 16 na linha 11, onde se lê autoclavado com hífen, leia-se autoclavado sem hífen. Então, vocês vejam que ele fez uma correção de uma palavra que estava errada. Gente, isso aqui é a coisa mais comum de acontecer, sabe por quê? Porque às vezes você revisa 500 vezes o seu trabalho, mas passa algo batido. Então, a errata ela serve para isso, para esses casos, tá? A folha de aprovação. A folha de aprovação é um elemento obrigatório, esse não é opcional, é obrigatório, que você tem que inserir após a folha de rosto, que ela vai ser constituída por o nome do autor do trabalho, então o nome do seu nome, o título do trabalho e subtítulo, se houver, a natureza, que é o tipo de trabalho, o objetivo, o nome da instituição a que é submetido, a área de concentração, tudo aquilo que estava escrito lá na folha de rosto, a data da aprovação, o nome, a titulação e a assinatura dos componentes da banca examinadora e as instituições a que pertencem. E a data da aprovação e as assinaturas elas são colocadas depois da aprovação do trabalho. Então, vocês vão colocar essa folha de aprovação no trabalho, e aí, somente depois que você entrega a versão final é que a banca assina essa folha de aprovação. Ó o modelinho. É isso aqui, ó. O nome, aí o título e subtítulo, aí trabalho de conclusão de curso apresentado, tal, bananá, como parte dos requisitos necessários, a data, a banca examinadora com os nomes e a universidade de cada um, tá vendo? E aí a banca vai assinar isso aqui, essa aqui é a folha de aprovação que fica dentro do seu trabalho. Então, é importante, esse formulário tem que ser feito antes de ir para a banca, tem que estar no trabalho já, e aí também depois coletar a assinatura quando ele está pronto, dependendo de cada instituição, ok? Depois nós temos a dedicatória. O que é a dedicatória? A dedicatória ela é um elemento opcional, ela não é obrigatória, no qual você dedica o seu trabalho. Então, você vai colocar, depois da folha de aprovação, uma página, não precisa escrever em cima, dedicatória, não precisa. Você só vai escrever lá no finalzinho da página, aqui como nesse modelo, você vai escrever lá no finalzinho da página, você vai escrever a quem você dedica esse trabalho. Então, você vai dizer, igual esse aqui, dedico essa monografia primeiramente a Deus, minha família, orientador e principalmente esposa, por me dar todo o apoio necessário para que eu chegasse aqui. Então, se você quer dedicar a sua mãe, se quer dedicar ao seu pai, a quem você quiser dedicar o seu trabalho. Gente, lembrando, são duas coisas diferentes. Dedicatória é uma coisa, agradecimento é outra. A dedicatória, você só vai dedicar o trabalho à pessoa. Pronto. Aí depois, vem os agradecimentos. Os agradecimentos vão no início da página escrito agradecimentos, e aí vem o texto normal, assim como o restante do texto do trabalho, a letra no tamanho normal. Então, você vai escrever, é opcional também, não é obrigatório fazer, e aqui você vai dizer a quem você agradece pela realização do seu trabalho. Então, você vai inserir após a dedicatória. Por exemplo, aqui a pessoa escreveu, a Deus em primeiro lugar, que sempre me conduziu, aos meus pais, regental, aos meus irmãos, aos meus queridos avós. Esse é o momento que a gente encontra para agradecer todo o apoio que a gente teve, inclusive das pessoas que participaram da nossa pesquisa. Então, aos colegas, né? Então, aqui você vai fazer os agradecimentos, tá? Depois, a gente vai para a epígrafe. A epígrafe, o que é a epígrafe? É um elemento opcional também, não é obrigatório, e ela precisa ser elaborada conforme a ABNT-NBR 10.520. Tem uma ABNT específica que fala sobre a epígrafe. Ela tem que ser inserida após os agradecimentos, e aí
essa epígrafe é uma citação de alguma frase que você acha que representa o seu trabalho, que representa o seu momento. Então, por exemplo, aqui a pessoa colocou uma frase do Kotler: se você criar um caso de amor com seus clientes, eles próprios farão a sua publicidade. Então, você pode pegar uma frase que representa o seu trabalho. Tá? Em geral, o ideal é que você pegue frases de pensadores consagrados e não aquelas frases de redes sociais. Então, muita atenção a isso. Vamos, tomar cuidado para não ficar colocando qualquer coisa. Então, a epígrafe são frases de alguns pensadores consagrados que representam o seu trabalho. Alguns trabalhos podem fazer epígrafes nas folhas ou páginas de abertura das sessões primárias. Então, a pessoa não faz uma única epígrafe no começo do trabalho. Ela faz na página de abertura de cada uma das sessões. A gente vê muito isso em livros, que cada capítulo de livro tem uma epígrafe, né? Então, é possível fazer isso também, ok? Depois a gente vem no resumo. O resumo é um item extremamente importante. Ele é tão importante que tem uma BNT específica para ele, que é a regra NBR 6028. Então, o resumo, ele é um elemento obrigatório. Então, não dá para você dizer assim, eu vou escolher se vou fazer ou não. Não, é obrigatório, você precisa fazer. O resumo, ele deve ter o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. Tá? Então, necessariamente, tem que ter no resumo. Gente, isso não é opcional. Tem que colocar no resumo o objetivo, o método, os resultados e a conclusão do documento. Como que ele é feito? Em geral, o resumo aqui está assim, deve ser precedido da referência do documento. Às vezes, as pessoas colocam, isso tem modelos também, porque tem algumas faculdades, universidades que tem um modelo diferente e não tem essa referência. Mas, em geral, coloca a referência do seu trabalho, a referência bibliográfica do seu trabalho primeiro. Aí depois ele vem composto por uma sequência de frases concisas, afirmativas e não pode ser na numeração de tópicos. Eu posso colocar vários tópicos? Não. É texto corrido. Então, são uma sequência de frases curtas, concisas, afirmativas e com lógica. Recomenda-se o uso de parágrafo único, tá? Então, o resumo é um parágrafo único, mesmo que fique grande, é um parágrafo único. Como que a gente começa um resumo? O resumo, a primeira frase, ela deve explicar o tema principal do documento. Então, a primeira coisa que você vai fazer, qual que é o tema principal do seu trabalho? Você vai colocar lá a primeira frase. Depois você vai colocar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões. Eu vou mostrar para vocês um exemplo daqui a pouco. Deve-se sempre usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Eu não posso escrever: o objetivo do meu trabalho foi fazer isso, isso, isso e aquilo. Utilizei como método a entrevista. Não, não pode fazer isso. O objetivo deste trabalho é tal coisa. O método utilizado neste trabalho é tal coisa. Ou então, para tanto, foi utilizado o método tal. Você vai usar a voz ativa e sempre na terceira pessoa do singular. Por fim, no final do resumo, você vai colocar palavras-chave, que devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas pela expressão palavras-chave. Você vai colocar de 3 a 5 palavras-chave. É mais ou menos essa a formatação padrão, de 3 a 5. Separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. O que acontece? Às vezes, essas regras têm variações em periódicos, por exemplo, porque cada um traz uma regra diferente, mas essa é a norma da BNT, ok? Você deve evitar usar nos resumos, não pode usar nos resumos símbolos e contrações que não sejam de uso corrente, fórmulas, equações, diagramas, essas coisas você tem que evitar, a não ser que seja assim, extremamente necessário, que não dá para tirar de jeito nenhum, ok? Então, se puder, evite. Que tamanho que tem que ser meu resumo? Depende. Por quê? As normas da ABNT, a BNT NBR 6028, trazem um padrão de tamanho.
Segundo essas normas da ABNT, para trabalhos acadêmicos, como teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, relatórios técnicos e científicos, é de 150 a 500 palavras, o resumo. Os artigos de periódicos, em geral, são de 100 a 250 palavras. E quando são os destinados a indicações breves, é de 50 a 100 palavras. Vocês vejam que reduz muito. Então, por exemplo, num artigo, se eu vou fazer um resumo, eu preciso fazer muito resumido mesmo. E algumas vezes, as próprias revistas, os próprios periódicos, eles trazem um padrão menor, até 150 palavras. Então, em geral, vocês vão ver que os resumos são bem curtinhos. Aí vocês vão dizer assim, mas por exemplo, eu peguei um artigo numa revista e não tinha o assunto antes, falando assim, trabalho, gestão de custos ou gestão estratégica. A gestão estratégica é muito importante nas micro e pequenas empresas e tal, para depois iniciar o objetivo. Por quê? Justamente por conta dessa extensão. Às vezes o resumo tem que ser muito curto e aí não dá para pôr toda essa contextualização. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Aqui eu tenho um resumo de um artigo que foi publicado em 2017, que eu fiz com o meu colega Wesley e com o professor Rafael, que nós encaminhamos para o periódico que foi publicado. Então vocês vejam que a gente começou o resumo, as relações sociais e cooperação ganharam destaque como mecanismo propulsor da transmissão de conhecimento nas redes. Uma frase curta que fala o assunto do meu trabalho. Eu vou falar sobre relações sociais e cooperação como mecanismo propulsor da transmissão de conhecimentos nas redes. Ponto. Neste conceito, este estudo relaciona os conceitos de comunidade de prática e de análise de rede social com o objetivo de identificar, caracterizar e analisar a rede social das COPs na rede formada pelos membros de uma cooperativa brasileira. Olha o meu objetivo aqui, com o objetivo de identificar... Em momento algum eu falei, eu tenho objetivo, tá? Os dados foram coletados através de questionários com questões fechadas e abertas e analisados por meio da metodologia de análise de redes sociais. O que é isso aqui? Metodologia do trabalho. Também não falo, coletei os dados de tal forma. Não, os dados foram coletados dessa forma. Tá? Depois vem, os resultados revelaram que no interior da rede social formada pelos membros da cooperativa, um grupo possuía destaque com maior coesão e maior centralidade, caracterizado como uma COP, que é uma comunidade de prática. Este grupo apresentou características de uma COP tanto antes da formação da cooperativa como também após a sua formação. Isso aqui são os meus resultados principais. Professora, mas você fez um artigo só para meia dúzia de linhas? Não, isso aqui é o resultado principal, geral. Para dar uma ideia para o leitor, o que foi que a gente encontrou. Aí depois, os resultados são confirmados pelos indicadores de análise de redes sociais, que chegou à nossa conclusão, que a gente concluiu que, olha, os resultados que a gente encontrou, eles são confirmados pelos indicadores da análise de redes sociais. Tá? E aí aqui depois palavras-chave, vocês vejam, a gente usou 3 palavras-chave, mas o que acontece? Vocês vejam que a gente separou por ponto e vírgula. Por quê? A norma do periódico era essa, mas quando não tiver norma específica, usa a norma da BNT, ok? Resumo em língua estrangeira. O resumo em língua estrangeira é o seu resumo traduzido para a língua estrangeira. Em geral, quando a gente faz um trabalho em português, a gente traduz para inglês, tá? Da mesma forma, aqui a gente fez a tradução, aqui é uma tradução de um outro artigo, né? Mas o que acontece? Vocês vejam que assim, o inglês é a língua padrão, então em geral você faz em português e você traduz para o inglês, tá? Mas quando você vai enviar para um periódico, pode ser que o periódico tenha
outras exigências de línguas. Então, pode ser que você vai enviar para um periódico e ele queira em inglês e espanhol. Ou então, você vai enviar para um periódico e acontece o que aconteceu nesse meu artigo. Esse artigo eu enviei para uma revista e o periódico ele exige que você faça um resumo em português, um abstract, que é em inglês, um résumé, que é em francês, um resumen, que é em espanhol. Então, necessariamente, você precisa colocar todas as línguas que o periódico exige, ok? Então, é importante levar isso em consideração quando você vai fazer um trabalho, para um periódico, ok? Muito bem, falamos sobre os resumos, falamos sobre o abstract, agora nós vamos falar sobre as listas de ilustrações. As listas de ilustrações, elas são elementos que devem ser feitos se necessário. O que isso significa? Vamos supor que lá no meio do seu trabalho você colocou uma ilustração, você colocou uma figura. Você precisa fazer uma lista de ilustrações? Não. Você só vai fazer uma lista de ilustrações quando você tiver uma quantidade significativa de ilustrações. Então, assim, por exemplo, se tiver 4, 5 ilustrações, você já pode fazer. Para mais do que isso, você já pode fazer. Como que você elabora essa lista? Você vai elaborar de acordo com a ordem apresentada no texto. Então, a primeira figura 1, você vai colocar figura 1, tracinho, o nome dela. Então, você vai colocar o nome específico, que é a figura 1, figura 2, figura 3, de acordo com o que está lá no seu texto, um travessão e o título. E o número da página onde essa figura está. Ok? Quando necessário, recomenda-se a elaboração de lista própria para cada tipo de ilustração. Então, por exemplo, porque ilustração é muita coisa. Ilustração pode ser figura, pode ser mapa, pode ser fluxograma. Então, se o seu trabalho tem várias figuras, tem vários mapas, ou tem vários fluxogramas, então você vai fazer uma lista de figuras, você vai fazer uma lista de mapas e uma lista de fluxogramas. Então, se você tiver vários desses tipos de ilustrações, se você tiver várias fotografias, por exemplo, você vai fazer uma lista para elas. Então, você vai fazer de acordo com o tipo, tá? Então, aqui tem um modelinho, como eu já fui mostrando para vocês, e ele é apresentado de acordo com a ordem do texto. Lista de tabelas. A lista de tabelas também é um elemento que deve ser feito se necessário. Ela também é elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto. Cada item deve ser designado por nome específico, por exemplo, tabela 1, tabela 2, tabela 3, acompanhado com travessão, com o título, acompanhado do número da folha da página. Claro que vocês lembram qual que é a diferença entre uma tabela e uma ilustração, né? A tabela é aquela que tem itens numéricos, com as linhas, com as bordas abertas e tem as linhas de totais, lembram? Se vocês não lembram, olhem o material do semestre passado que a gente trabalhou, o que era tabela e o que era ilustração. Vocês não vão cometer o erro de colocar numa tabela o nome de ilustração ou colocar na ilustração o nome de tabela. Aprendam isso, pelo amor de Deus. A lista de abreviaturas e siglas. Essa lista de abreviaturas e siglas você vai colocar logo após as listas de tabelas e aqui você vai colocar uma relação alfabética, em ordem alfabética das abreviaturas e siglas que você utilizou no texto. Mais uma vez, é um item que tem que ser avaliado se tem a necessidade ou não. Você vai fazer se você tiver muitas abreviaturas e siglas, tá? Então, você vai colocar a sigla e a palavra ou expressão grafada por extenso. Então, você vai escrever, por exemplo, se você tiver abreviatura é uma coisa e sigla é outra, então se você tiver, você separa, você tem que fazer uma lista de cada um. Vou voltar aqui de novo, que eu passei demais. Então, aqui a lista de abreviaturas e siglas, um modelinho. Por exemplo, você vai colocar a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. FIO, que é a abreviatura de filosofia. Então, filosofia. IBGE, então, siglas
e abreviaturas. Então, o ideal é que faça separado. Aqui trouxe tudo junto, eu peguei para dar um modelo para vocês, mas o ideal é que faça separado, ok? Depois vem a lista de símbolos, mais uma vez, de acordo com a necessidade. Então, se você vai fazer um trabalho que você vai usar muitos símbolos, principalmente quem faz trabalhos usando muita estatística. Então, você usa uma série de símbolos que aí você vai colocar nessa lista. Então, por exemplo, C, conjunto de números complexos. DA, distância euclidiana. O, N, ordem de algoritmo. Então, se você usar muitos símbolos no seu trabalho, você faz uma lista de símbolos, ok? E aí, o sumário, que é o nosso último elemento pré-textual. O sumário, gente, ele tem uma norma específica para ele, que é a NBR 6027. O sumário ele é o último elemento pré-textual. Ele deve iniciar no verso de uma folha, então ele começa na frente de uma folha e conclui no verso se necessário. Então, se o seu sumário for muito grande, ele vai para o verso da folha, tá? Como que você vai fazer o seu sumário? Os indicativos das seções que compõem o sumário, eles devem estar alinhados todo à esquerda. Então, eu vou fazer os indicativos das minhas seções justificado? Não, é alinhado à esquerda. Os títulos e os subtítulos, eles sucedem os indicativos das seções. Então, o que acontece? Você vai seguir a mesma ordem que você colocou no seu trabalho. Então, se você colocou lá, introdução, aí você vai colocar no seu sumário, introdução. 1.1, contextualização. Seu sumário vai dar 1.1, contextualização. Você tem que ter todos os títulos e subtítulos que tem no seu trabalho, tem que estar no sumário. Ok? A paginação, ela deve ser apresentada à margem direita. Então, sempre margem direita. Se você tiver um único sumário, por exemplo, quando você faz trabalhos que tem que você tem a intenção de outras línguas. Então, você pode colocar as traduções dos títulos após os títulos originais separados por um sinal de igualdade, mas não é o caso de vocês na graduação. A palavra sumário, independente do idioma, ela deve ser centralizada em cima e com o mesmo tipo de fonte utilizada para seções primárias, ok? Outra coisa, recomenda-se que os itens do sumário eles sejam destacados com a mesma apresentação tipográfica utilizada nas seções dos documentos. Vocês lembram que quando a gente trabalhou um pouco as normas da ABNT em títulos e subtítulos, a gente falou que você pode usar diferentes formas de destaque? Então, o título da seção você pode colocar caixa alta em negrito. Aí, a subseção você pode colocar caixa alta sem negrito, ou você pode usar itálico, vocês lembram? Então, no sumário, ele tem que ficar exatamente igual, tá? Os elementos pré-textuais, eles não podem constar no sumário. Então, você vai colocar agradecimentos no sumário? Você vai colocar resumo no sumário? Não. O seu sumário começa com introdução, ok? Mas eu começo a contar na introdução? Não. Você começa a contar o número de páginas lá na contracapa, tá? Lá na folha de rosto. Então, aqui tem um modelo de sumário. Vocês vejam que, o 1, introdução. 2, ferramentas. 2.1, catálogos automáticos. Ele fez igualzinho estava no trabalho dele lá na frente. Tá vendo? Aqui, quando é terceiro nível, tá vendo? Sem negrito. Então, é dessa forma que vocês vão fazer. Se vocês fizerem com o sumário automático do Word, que tem essa ferramenta linda, vocês fizerem assim, ou vocês vão gerar o sumário automático de vocês, ele já vai vir prontinho com o número de páginas, tá? Então, procurem tutoriais na internet, vejam como faz o sumário automático, gente. É outra vida. Até porque, depois da apresentação do trabalho de vocês, depois da banca, vão ter alterações. Sempre tem. E aí você vai alterar, vai mudar o número da página, vai mudar a formatação. Então, gente, façam um sumário automático, que daí ele já atualiza automático. Ok? Então, procurem lá como que faz o sumário automático certinho e façam automático. Tá? Muito bem.
Fechamos aqui os nossos elementos pré-textuais. Eu vou mandar para vocês esse material, né, através do nosso ambiente virtual. Caso vocês tenham dúvidas, eu estou à disposição de vocês através do nosso grupo do WhatsApp. Assistam essa videoaula mais de uma vez, anotem os pontos que vocês acham mais difícil e guardem esse material para a vida de vocês, porque vocês vão fazer um TCC e vocês vão precisar desse material, ok? Desejo a todos bons estudos, um abraço e uma boa semana.